Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui na tua casa, para juntos meditar na tua palavra, bendizer o teu nome. Eu te agradeço, Senhor, pelos irmãos que o Senhor trouxe para ouvir essa palavra. Essa palavra não é a minha palavra, mas é a tua, Senhor. Então eu quero te pedir no nome de Jesus Cristo Nazareno, que o Senhor nos dirija hoje aqui nesse lugar. Obrigado pelos louvores que foram cantados, entoados aqui. E agora no momento da palavra, Pai, eu peço que o Senhor leve cativa a mente de cada um que aqui está. E que nós possamos receber de Ti o alimento que vai ser sustento para uma vida em Ti. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Vocês já ouviram a expressão passar pano? Quem já ouviu essa expressão, passar pano? Ou aquela outra expressão, jogar debaixo do tapete? Alguém já ouviu essa expressão? Pois é, muitas vezes nós, pais, fazemos isso. Passamos pano, jogamos debaixo do tapete, sim ou não? Algumas coisas. E é interessante que Deus nos tornou filhos, amém ou não amém? Nós somos peregrinos, que estamos peregrinando, forasteiros porque estamos fora de casa, nosso lar é o céu. Nós estamos caminhando ao céu. E quem está caminhando para o céu é aquele que se tornou filho de Deus, amado de Deus. Só que nós, quando nos tornamos filhos de Deus, às vezes, temos a falsa impressão que Deus também passa pano. Que Deus também joga o nosso lixo debaixo do tapete. Mas eu tenho uma notícia, talvez não tão agradável nessa noite. O nosso Deus não passa pano e nem joga o nosso lixo debaixo do tapete. Porque o texto que Pedro vai nos trazer, ele vai nos informar que Deus, além de ser o seu Pai, também é o seu juiz. Vou repetir. Olha para mim. O nosso Deus, além de ser o seu Pai, também é o seu juiz. Isso nos leva ao tema dessa noite. Estamos falando sobre o estilo de vida do cristão. Semana passada nós dissemos que o estilo de vida do cristão precisa ser um estilo de vida santo, ou seja, os cristãos devem andar em santidade. E hoje nós vamos falar sobre os cristãos devem viver em reverência. Nós precisamos reverenciar o nosso Pai, que também é o nosso juiz. De forma alguma nós podemos confundir intimidade com falta de responsabilidade. Eu amo aquele texto de Romanos capítulo 5, aonde fala que por meio da graça nós somos justificados e por isso nós temos acesso a Deus. O muro de separação que está lá em Efésios entre o homem e Deus é quebrado quando o sangue de Jesus é vertido na cruz do Calvário. E quando nós recebemos o sacrifício, nos tornamos filho, não há mais separação entre nós e Deus. Nós temos acesso ao Pai. É por isso que aquele que se tornou filho de Deus, ele, quando fecha os seus olhos em reverência diante de Deus, ele não está falando com um simples ser humano.
ele está falando diretamente com o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. É por isso que quando você dobra os seus joelhos aqui na terra, você entra dentro do trono de Deus com a sua oração. Há uma grande intimidade entre os filhos e o Pai, sim ou não? Quem aqui já experimentou, em um momento, estar orando, ou estar cantando, ou não estar fazendo nada, e de repente sentiu uma presença de Deus tão forte que você sentiu até vontade de chorar? Já aconteceu com alguém aqui isso? Já aconteceu? Às vezes você está lavando louça e você começa a cantar uma canção e de repente você começa a sentir algo, você começa a sentir a presença de Deus ali e você começa a falar em línguas estranhas ou começa a glorificar a Deus. É o Espírito do Papai. É Ele que se aproxima e fala: eu estou aqui, filho. Vem cá, filha, vem cá, vem cá. Isso, vem cá. Às vezes você não sabe que você está em casa e lá varrendo a casa às vezes, ou você está no trabalho fazendo alguma coisa e de repente você começa a sentir uma alegria, começa a sentir algo, uma vontade de glorificar, uma vontade de orar e você não sabe o que é. É o papai dizendo: eu estou aqui. Oh, aleluia. Às vezes você está com vontade de chorar, está desesperado, e de repente vem aquele alívio. É o Pai dizendo: chora, porque eu escuto o seu choro. E eu enxugo, obrigado, as suas lágrimas. Essa intimidade é para os filhos. Mas nós, por ser filhos, muitas vezes confundimos essa intimidade com falta de responsabilidade. E nos esquecemos que o mesmo Deus que é o nosso Pai, também é o nosso juiz. A pergunta que nós vamos responder hoje, nessa noite, pela palavra, é a seguinte: por que nós devemos ter uma vida de reverência a Deus? Se afinal de contas nós somos filhos. Por que nós devemos ter uma vida de reverência diante de Deus, se afinal de contas nós somos filhos de Deus? Pedro, ele nos dá 3 razões pelas quais nós devemos ter uma vida de reverência diante de Deus. E eu vou falar sobre essas 3 razões e vou orar por você nessa noite. A primeira razão pela qual devemos ter uma vida de reverência diante de Deus é porque o mesmo Deus que é Pai também é o nosso juiz. Olha o que diz o versículo de número 17. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga. Repita essa palavra comigo: julga. Quem que julga? O juiz. Olha o que o texto está dizendo: se invocais por Pai, ou seja, está dizendo, se você que invoca Ele por Pai, ou seja, se você que é filho, está invocando aquele que, sem acepção de pessoas, julga, segundo a obra de cada um, andai em temor, ou reverência, durante o tempo da vossa peregrinação. Nossa caminhada aqui é muito curta. Por mais que você viva, a sua caminhada ainda é curta. Semana passada, quem viu nos noticiários a morte da rainha Elizabeth II? Ela estava em seu palácio, 70 anos de governo e 96 anos de idade. Viveu bastante tempo? Sim ou não? Só que o tempo dela acabou. Todos nós nascemos, crescemos e um dia morreremos. Porque estamos em uma peregrinação. Somos peregrinos. Enquanto nós estamos nessa peregrinação, o texto vai dizer: andai em temor. Durante o tempo da vossa peregrinação, andai em temor ou reverência.
Reverência a quem? Ao nosso Pai, que também é aquele que julga, que também é o nosso juiz. Deus é nosso Pai, sim ou não? Você pode dizer que Ele é seu Pai, sim ou não? Ele é o seu Pai, mas Ele também é o seu juiz. E a segunda pergunta que eu vou fazer: qual o caráter desse juiz? Qual é o caráter desse juiz? O caráter de Deus é um caráter justo. Deus é justo. Parou aí? Mas olha o que diz o verso ainda. Trocou a minha assistente, já fez. Estou brincando. Olha lá. Se invocais por Pai, presta atenção aqui. Se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Esse juiz tem um julgamento imparcial. Ou seja, o seu juízo é reto. Sabe o que eu estou querendo dizer? Não é porque você é filho que Deus vai falar: vem cá, queridinho do papai. Vem cá, queridinho da mamãe. Pode pecar à vontade que eu vou passar paninho quente. Vou esconder a sua sujeirinha debaixo do tapete, não vou deixar ninguém ver. Você é filho, mas o que não é filho, eu vou expor. Mas o filho, não. O filho eu vou esconder, eu vou guardar. Olha o que o texto está dizendo. Aquele que sem acepção de pessoas julga. Nós vamos prestar contas dos nossos atos sobre a face da terra. Enquanto estamos na peregrinação, vamos prestar conta diante do juiz. Ele não vai pôr panos quentes. Tem gente que acha que porque ele é filho de Deus, ele se tornou um super-herói intocável. E que ele pode fazer qualquer coisa, porque afinal de contas ele é um filho de Deus. O caráter do nosso Deus é um caráter justo. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 10, versículo de número 17. Abra sua Bíblia aí, irmão. Vamos no modo antigo. Deuteronômio, capítulo 10, verso de número 17. Olha esse texto. Porque o Senhor nosso Deus é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, um grande Deus poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno. Ai, pastor, não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno. Mas eu sou ofertante, eu sou dizimista, e daí? Ele não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno. Romanos capítulo 2, versículo de número 11. Abra sua Bíblia comigo. Olha o que diz esse texto. Porque não há acepção de pessoas para Deus. Deus vai julgar. Qual o critério do julgamento? As nossas obras. Tem gente que acha que porque é filho de Deus, tem o direito de falar mal de todo mundo. Tem uma língua desse tamanho aqui, ó. Deus vai julgar.
E você tem muita sorte, que Deus não está falando de salvação aqui nesse texto. Julgamento de obras. Ele está falando que ele vai julgar filhos aqui. Tem gente que acha assim, ó, presta atenção. Sou filho de Deus, então vai acontecer assim comigo. Ó, vai ter uma prova. E eu sou filho, mas ela não é filha. E nós dois vamos fazer a prova. Ela estudou e eu não estudei nada, mas eu sou filho de Deus. Aí eu chego, eu sento na carteira e falo, Jesus, joga aqui na minha mente. E aí Deus vai dar toda a resposta para mim, não estudei nem nada. Seria justo da parte de Deus, sim ou não? Deus é justo e não faz acepção de pessoas. É normal um carro furar o pneu na estrada em uma viagem de 200 quilômetros, sim ou não? Uma vez. É normal, sim ou não? Pode acontecer. Hoje eu saí e a Raquel até perguntou, pai, você vai usar o que aconteceu na sua mensagem, no sermão? Eu falei, vou. Não, eu falei que ia, né? Mas agora eu lembrei daquilo que você falou. E aí, nós estávamos indo para cá e de repente escutei um barulho. Aí eu parei, desci, peguei aquela chave e aí a primeira vez eu acho que eu virei do contrário a chave. E não saía. Falei, vou para a próxima. Aí fui para a próxima, tirei outro, mas ficou uma que não saía, irmãos, e eu machuquei a mão, e suava, e ligava para o seguro, não vinha. Aí eu falei, vou ligar para o meu pai. Estava perto de Arapongas ainda, né? Falei, eu vou ligar para o meu pai. E meu pai foi. Aí meu pai chegou, mexeu aqui, tirou o negócio. Aí a Laiane falou assim, se não tem a manha, não entra não, sem a instrução de um profissional. E meu pai tirou a roda, a gente colocou de novo lá e viemos embora. Mas imaginem que se eu chegasse em Londrina ou em Cambé, o carro furasse o pneu de novo. Chegasse em Cornélio, o carro furasse o pneu de novo. Chegasse em Bandeirantes, o carro furasse o pneu de novo. É normal, sim ou não? Primeiro que não ia ter nem step mais, porque o step já estava furado. Assim é a nossa vida. Na caminhada, na peregrinação, vai acontecer de algum momento nós pecar. E não é porque você pecou que você deixou de ser filho de Deus. De forma alguma. Mas você precisa entender que Deus não passa a mão numa pessoa que vive em pecado. Ser cristão é mudança de vida. Por quê? Porque você deve ter reverência ao seu pai. Temor ao seu pai. Não por medo, mas por respeito por quem ele é. Por quem ele é. Esse é o caráter do nosso juiz. E tudo isso deve gerar em nós o quê? Temor. Respeito. Eu não obedeço à vontade de Deus porque eu tenho medo de Deus, mas porque eu o amo. Amém ou não amém? Você não deve ter reverência diante de Deus, diante das coisas de Deus, por medo de Deus te fulminar. Por medo de Deus tacar um raio na sua cabeça e você morrer. Não. Nós devemos ter reverência diante de Deus pelaquilo que Ele é. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo e Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo, Ele é santo e Ele é santo. Aleluia. Imagine um pai que se arruma para vir para a igreja e arruma todas as crianças e você está sentado na mesa para fazer um lanchinho antes do culto. E aí tem um suquinho de uva lá e a criança derrama o suquinho de uva na roupa branca dela. Foi sem querer. O pai vai bater no filho? Foi sem querer. Sim ou não? Não vai. Foi sem querer. O pai vai castigar o filho? Não. Foi sem querer. Ele não queria derrubar o suco. O pai vai ficar chateado, mas não vai castigar. O filho derrubou o suco. Aconteceu. Agora, imagine a mesma cena. A família na mesa.
E o filho pega o copo com raiva porque ele não gosta de suco de uva e joga. Eu não gosto desse suco de uva! E joga. E suja a mesa, suja a sua roupa. O pai vai castigar o filho? Assim somos nós. Deus conhece cada atitude nossa. O pastor vê o que está por fora. A sociedade vê o que está por fora. Mas o que fazer com um Deus que conhece o que está por dentro? Que sonda a intenção do nosso coração. Tem gente que diz que ama, mas não ama. Dá um abraço, mas um abraço cheio de segundas intenções. Deus está observando tudo e um dia nós vamos comparecer diante do trono. E ali ele não vai julgar como um pai, mas como um juiz. A segunda razão pela qual devemos ter uma vida de reverência diante de Deus é porque o precioso sangue de Jesus foi vertido na cruz por nosso resgate. Ah, se isso não te empolga, eu não sei o que te empolga. Eu vou repetir essa frase. Anote. Segunda razão pela qual devemos ter uma vida de reverência diante de Deus é porque o precioso sangue de Jesus foi vertido por nós na cruz do Calvário. Volta lá para 1 Pedro. Vamos ler os versículos de número 18, 19 e 20. 1 Pedro, vamos ler os versículos 18, 19 e 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Nós precisamos viver uma vida de reverência diante de Deus, em respeito ao sacrifício de Jesus, feito por nós na cruz, no Calvário. Nós fomos resgatados pelo seu precioso sangue. E Pedro relembra algumas verdades aos irmãos aqui. Em primeiro lugar, Pedro lembra que você tem que ter reverência, que os irmãos a quem ele está escrevendo têm que ter reverência, porque nós e eles éramos escravos e fomos libertos. Nós éramos escravos e fomos libertos. Olha o que esse comentário bíblico diz sobre esse verso. Presta atenção nisso aqui. Para nós, a palavra resgatar é um termo teológico. Mas, para o povo do Império Romano, que é o povo a qual Pedro está escrevendo essa carta, e do primeiro século, tinha um significado específico. É provável que cerca de 40% da população fosse de escravos do império. Naquela época que Pedro está escrevendo, aproximadamente 40% daquela população que ele estava escrevendo era de escravos. Muitos se converteram e participavam de congregações locais, tendo recursos necessários para um escravo, poderia comprar a sua liberdade, ou o seu senhor poderia vendê-lo, e alguém que pagasse o preço de mercado para que em seguida o libertasse. Naquele tempo, esse resgate ou redenção era precioso. Então, naquele tempo em que Pedro estava escrevendo, como acontecia um resgate? Se o escravo tivesse o dinheiro para pagar, ou alguém comprasse o escravo do seu antigo dono e desse a liberdade para ele. Essa libertação era preciosa.
Então Pedro está escrevendo para esse povo algo que eles conheciam muito bem. A cultura deles sabiam disso. Então eles sabiam o que Pedro estava falando. E Pedro vai dizer assim, olha, presta atenção, vocês que sabem como funciona o comércio de escravos aqui. Vocês não foram comprados com o ouro ou com a prata, que se acabam, que se esvai. Vocês foram comprados pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Nós fomos comprados pelo preço do sangue de Jesus. Eu preciso ter reverência diante de Deus, irmãos. Quando eu estou diante das ovelhas do rei, quando o Senhor me dá a oportunidade de subir numa plataforma como essa, para falar para ovelhas do seu aprisco, eu tenho que ter uma enorme responsabilidade, porque vocês não são qualquer um. Vocês são comprados pelo sangue de Jesus. Vocês e eu fomos resgatados pelo sangue de Jesus. E Ele resgatou por amor a nós. Ele nos amou, por isso Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Então toda vez que eu peco conscientemente, querendo pecar, eu estou pisando no sangue daquele que me comprou na cruz do Calvário. Irmão, essa palavra é poderosa e toca o meu coração. Porque o preço do nosso resgate foi o nosso Cristo de braços abertos na cruz do Calvário. O preço do nosso resgate foi uma cruz cravada na sua cabeça. Foi uma coroa cravada na sua cabeça de espinhos. O preço do nosso resgate foi uma lança ultrapassando. O preço do nosso resgate foi os pregos cravados nas suas mãos. O preço do nosso resgate foi a falta de ar dele naquela cruz. O preço do nosso resgate foi a zombaria das pessoas dizendo, não és o Cristo, então desce daí. Ele olhando disse assim, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Foi aquele sangue que nos comprou. Foi aquele sangue que nos resgatou. Peregrinos, vocês foram comprados pelo sangue de Jesus. Sabe por que o diabo te odeia? Sabe por que ele me odeia? Porque nós somos forasteiros. Eu já disse aqui, nós somos forasteiros e estamos a caminho de casa. E eu vou dizer uma coisa, Deus mudou a direção do rumo que você caminhava. Hoje, enquanto eu estava vindo, eu até fiquei nervoso. Eu sempre fico nervoso. Porque a gente perdeu a entrada e entramos em uma outra entrada. E eu fico muito bravo. E aí eu fiz uma volta toda. E aí a gente pegou o caminho certo e voltou. E nós estávamos indo da mesma forma para um caminho errado. Direto para o inferno. Mas enquanto nós estávamos caminhando para o inferno, escravizados pelo pecado, irmão, Ele te encontrou, me encontrou e falou, você não vai mais para lá. Por quê? Porque Ele quis te tirar de lá, disse, você não vai mais para o inferno, eu pago o seu preço. O seu preço é o meu sangue na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço. E já ouvi alguém dizendo assim que o preço foi pago para o diabo. Mentira de Satanás. Jesus nunca pagou nada para Satanás. O seu preço não foi pago para o diabo. O preço foi pago para o próprio Deus. Como assim, pastor? Simples. O que nós falamos no começo do sermão? Que o mesmo Deus que é Pai, Ele é juiz. Todo pecado requer sacrifício. Então, para Deus te salvar, Ele precisava entregar um sacrifício. Então, Jesus compra você com sangue para o próprio Pai. Você foi comprado para Ele. Eu fui comprado para Ele.
Escravos, não mais escravos. Livres, vocês são livres em Deus. Segunda razão pela qual nós precisamos ainda, Pedro nos lembra, em segundo lugar, que foi o sangue que nos comprou, nos resgatou porque éramos escravos, mas ele ainda nos lembra o seguinte, que as nossas vidas, antes da salvação, eram vazias. Ah, voltou, glória a Deus. Olha lá, volta um versículo, por gentileza. Mais um. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. A nossa vida antes de ser comprados por Jesus era vazia, era vã, não valia nada. Nossa vida antes de ser comprada era vã. Era uma vida que nós tínhamos recebido por tradição. Era uma vida que a gente ia vivendo. Sabe aquelas pessoas que não acreditam no amanhã? Eu já tive contato com muitas pessoas que falaram para mim assim, você crê em Deus? Eu falava, eu creio. Você crê em Papai Noel? Eu falei, não. Crer em Deus é a mesma coisa que crer no Papai Noel. Por quê? Porque Deus não existe. Essas pessoas têm uma vida vã. Pessoas que falam assim, vamos viver o carpe diem. Vamos viver o carpe diem. A palavra carpe diem é aproveite seu dia. Ou seja, faça tudo hoje como se não houvesse amanhã. Faça tudo hoje como se não houvesse amanhã. E jogam para os jovens, para os mais velhos, dizendo assim, aproveita a juventude, como se não houvesse amanhã. Só que quem vive nesse pensamento se esquece que existe o amanhã. Imagine alguém que vive sem esperança de um futuro glorioso com Deus. Ele vive aqui, uma peregrinação rápida. Hoje eu tenho 35 anos de idade, mas ontem eu tinha 20. Ontem eu estava brincando de carrinho em casa. Ontem, volta no tempo, ontem você estava brincando de boneca na sua casa. E hoje, você tem que cuidar da sua casa, da sua família, tem que levantar cedo. Daqui a pouco, você já não vai mais conseguir, talvez, andar com suas próprias pernas, porque vai perdendo o vigor, porque a vida se esvai. Mas a alegria do salvo é que quando acabar a nossa jornada aqui, nosso preço já foi pago por Cristo. Então nós viveremos eternamente com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Enquanto você está passando aqui na terra, você é a imagem de Deus. Você reflete a glória de Deus. Eu já disse aqui sobre o ouro, que lá no Oriente, Pedro usa essa metáfora no texto dele, em algumas mensagens anteriores, que alguns ourives deixavam o ouro queimar muito até que ele resplandecesse a face do ourives. Você precisa resplandecer a face de Deus em você. Aonde você vai, viva em reverência diante de Deus. Em terceiro lugar, Pedro lembra que a morte substitutiva de Cristo foi parte de um plano eterno. Olha só, próximo verso. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro incontaminado, próximo, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda que antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Esses últimos tempos aqui, não está falando de quando Jesus voltar, está falando do tempo em que Pedro está escrevendo a carta. Ele está dizendo, foi nesse tempo que foi manifestado o quê?
aquilo que ia acontecer, ou seja, que Jesus morreria substituindo a nossa vida na cruz do Calvário. Foi naquele tempo que foi mostrado. A morte de Cristo não foi algo do acaso. A morte de Cristo e ressurreição foi planejada na eternidade. Antes da fundação do mundo, a morte e ressurreição de Cristo já havia sido planejado. Deus não foi pego de surpresa. Tem gente que acha que a morte de Jesus foi uma surpresa para Deus. Não, Deus já sabia. Deus já havia planejado. A sua salvação foi planejada na eternidade. Antes de você entrar aqui, Deus já havia te amado. João capítulo 15, verso 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós para que vocês vá e deem frutos. Frutifiquem. Deus não foi pego de surpresa. Ele tinha um plano. E você fazia parte do plano de Deus. Deus tinha um plano. E você fazia parte do plano de Deus. No plano de Deus, Ele já te conhecia. Aleluia. Você fazia parte, você faz parte do plano eterno de Deus. O sangue de Jesus não foi derramado na cruz em vão. O sangue de Jesus foi derramado lá, por nós. Por isso, irmão, sempre que você entrar nessas portas, lembre, eu vou ao culto, me entregar diante de Deus, com reverência. Por quê? Porque o sangue de Jesus foi derramado por mim na cruz. Sempre que o diabo soprar na sua mente para você pecar, pense o seguinte: eu vou resistir mais um pouco. Por quê? Porque o sangue de Jesus foi derramado por mim na cruz do Calvário. Isso é viver em reverência. Isso é reverenciar aquele que te deu tudo. Aquele que te deu tudo. Tem gente que fala assim, presta atenção: eu deixei tudo para servir a Deus. Você não deixou foi nada. Você ganhou tudo quando você veio servir a Deus. Você ganhou tudo quando você veio servir a Deus. Porque Deus entregou o seu Filho. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele entregou tudo por nós. E nós somos privilegiados de estar aqui na presença de Deus. Não estou dizendo só porque você está aqui na Deus Vivo que você é privilegiado, não. Estou dizendo que você que é filho de Deus, que recebeu Jesus, que confessou Jesus e que vive para Deus, vive em Deus, você tem um privilégio. Foi Deus quem te chamou. Foi Deus que te chamou e disse: você é meu. Então viva em reverência. Viva uma vida santa. Por quê? Nós vimos semana passada. Porque Ele é santo. Ele é santo. Terceira razão, e nós vamos caminhando para a conclusão dessa mensagem. Terceira razão pela qual devemos viver uma vida de reverência diante de Deus é a ressurreição de Cristo. Queria que você colocasse o verso 21 e achasse aí na internet aquela música que a Raquel cantou. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Olha isso aqui. E por Ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Terceira razão pela qual devemos ter uma vida de reverência diante de Deus é a ressurreição de Cristo. Se não houvesse a ressurreição de Cristo, nós não teríamos acesso a essa graça maravilhosa. Nós temos hoje uma esperança eterna por causa da ressurreição de Cristo. Ele vive. Você tem esperança do céu porque Ele vive.
O plano de Deus não era matar o filho e deixar o filho morto. O plano de Deus era que o filho morresse, mas ressuscitasse. E quando ele ressuscitou, você ressuscitou nele. Para quê? Para uma vida eterna. Porque você tem que ter reverência diante de Deus. Porque Ele é um Deus vivo. Vou repetir. Por que você tem que ter reverência diante de Deus? Porque Ele é um Deus vivo. Porque Ele é um Deus, Ele é vivo. Antigamente a minha mãe me ensinou a cantar uma canção assim. Eu antigamente tinha um Deus de pau pendurado na parede, parecendo ser real. Eu ajoelhava pensando que era Jesus. Beijava os seus pés clamando, mas Ele nunca desceu da cruz. Tinha olhos e não via, tinha boca e nunca falou, tinha ouvidos e não escutava, tinha pés e nunca andou. De que vale ter esse Cristo que o homem fabricou? De que vale ter esse Cristo que jamais alguém salvou? O meu Deus é vivo, Ele me livrou do mal. Ele não está na parede e nem uma cruz de pau. O meu Deus é vivo e Ele está aqui agora. Eu ouço a sua voz, eu glorifico o seu nome. Ele vive. Ele vive. Solta essa música para nós louvar. Fica de pé comigo. Há uma unção de Deus aqui nesse lugar. Oh! Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado porque o Senhor é um Deus vivo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vive. O Senhor ressuscitou, ó Pai, ao terceiro dia. A morte não conseguiu parar o nosso Jesus. O inferno não conseguiu deter o nosso Jesus. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Oh. Oh. Vive. Oh. Abaixa as luzes para nós. Vamos louvar a Deus.